Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da divisão da filosofia em períodos ou áreas. Por que nós precisamos fazer essa divisão da filosofia em áreas ou períodos? Bom, primeiramente, quando nós fazemos essa divisão em períodos, nós temos uma facilitação do nosso estudo. Então ele fica muito mais didático, muito mais dinâmico. E dentro dessa divisão em períodos, nós conseguimos tirar as principais características de cada momento. Então esses marcos temporais, eles trazem para nós essa facilidade de eu conseguir visualizar as características principais de cada um desses momentos. Bom, e já que eu estou falando numa divisão de períodos, a gente tem que ter bem claro que essa divisão ela acontece de uma maneira muito natural e ela é gradual, até porque essa transição entre os períodos ela vai decorrer dos avanços sociais que aquela sociedade passa naquele determinado momento. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, à medida que essa sociedade começa a se desenvolver mais e melhor, eu vou tendo essa transição natural e gradual entre os períodos. Então, já que esses períodos eles têm essa transição gradual, pode ser que eu veja aspectos comuns em um ou outro período, até porque não tem uma ruptura drástica entre esses períodos, não. É tudo muito simples, tudo muito gradual. E quais que são esses períodos? Bom, o primeiro período é o período pré-socrático ou cosmológico. O segundo período é o período socrático ou antropológico. Na sequência, nós temos o período sistemático e, por fim, o período helenístico ou greco-romano. Bom, então vamos começar com o período pré-socrático ou cosmológico. Por que período cosmológico? Porque qual é o principal objetivo nesse período da filosofia? Esses filósofos que estavam presentes na sociedade nesse tempo, eles ficaram conhecidos como os filósofos da natureza. Eles buscavam conhecer a origem do universo e das coisas. Então, por isso, período cosmológico, esses filósofos eles querem saber qual é a origem do universo, qual é a origem das coisas que compõem o meio no qual nós estamos inseridos. Para que a gente possa ter uma visão mais clara desse período, um dos filósofos mais expressivos nesse momento é Tales. E Tales faz a seguinte colocação para nós: nada vem do nada e nada volta ao nada. Tá? Mas o que isso significa? Nada vem do nada significa que, já que eu estou no período cosmológico, que eu estou buscando compreender a origem das coisas, eu tenho que saber que nada acontece por acaso, nada surge por acaso. Então, por mais simples que possa parecer essa explicação, ela está presente no nosso contexto social. Então, alguma explicação vai ter para a origem daquelas coisas, para o surgimento de tudo que está ao nosso redor. E nada volta ao nada. Significa que nada vai se perder por completo no decurso de tempo. Até porque nós, enquanto sociedade, nós temos uma capacidade de nos adaptarmos e de nos transformarmos muito grande. E as coisas que estão no nosso meio social também. Então, essa capacidade de adaptação e de transformação é que nos permite seguir caminhando lado a lado com essa sociedade, porque já que nós somos produtos do meio, nós precisamos acompanhar essa dinâmica social. E não é diferente com nós, com a natureza. Tudo tem uma capacidade de adaptação muito grande, muito forte, tanto que nós temos a colocação de Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E se aplica muito bem dentro da filosofia, porque nós temos essa capacidade de nos adaptarmos à medida que os fatos sociais eles vão acontecendo. Então, em decorrência daquilo que vai acontecendo no nosso meio social, nós precisamos ter meios para nos adaptarmos e continuarmos evoluindo junto com essa sociedade, até porque nós, como produtos do meio, nós precisamos estar caminhando lado a lado com essa sociedade em cada etapa do seu desenvolvimento. Então, o período cosmológico ele é marcado por essa necessidade de conhecimento e de compreensão da origem do universo e das coisas que compõem o nosso meio social. E isso nós trazemos por base a Axé,
cada filósofo pré-socrático ele vai ter esse elemento originário, axé, então cada um deles vai discutir qual seria o elemento que dá forma, que dá vida a tudo que está ao nosso redor. E junto com a axé, cada filósofo tem o seu. A título de exemplificação, Tales acreditava que o elemento originário do universo era a água. Pitágoras, ele já tinha convicção de que seriam os números. Heráclito, o fogo. Anaximenes, o ar. Empédocles, ele acreditava que seria a junção dos 4 elementos básicos. Tá, mas apenas eu saber que existe um elemento que dá origem a todas as coisas não é suficiente. Então, combinado com a axé, eu preciso trabalhar a physis. O que é a physis? A physis é a natureza, a substância desse período cosmológico. Então, eu tenho a axé e vou ter a physis, que vai me possibilitar compreender como que esse elemento, a axé, ele vai funcionar. Na sequência, nós temos o período socrático ou antropológico. Então, nesse período antropológico, o que tem que ficar bem claro para nós? Agora, eu estou totalmente desvinculado daquelas colocações mitológicas. Agora, a minha realidade é uma realidade filosófica. E se nós somos uma sociedade estruturada no pensamento filosófico, nós somos uma sociedade muito mais racional. Então, agora, o homem ele está no centro dessa nova sociedade que surge ali na Grécia Antiga. E se o homem ele está no centro, significa que agora esse homem ele vai buscar um conhecimento mais concreto, ele vai fazer seus questionamentos e ele vai buscar suas próprias verdades, suas próprias respostas. E essas verdades, essas respostas, elas não podem ser fundamentadas com uma colocação mitológica. Agora eu quero uma fundamentação bem concreta, uma fundamentação sólida, já que agora o meu marco é o pensamento filosófico. Então eu estou estruturada na racionalidade. E se a base desse período é a racionalidade, significa que eu estou buscando uma sociedade ideal. E essa sociedade ideal ela só é possível através desses questionamentos que são feitos e que espera-se, a partir desses questionamentos, uma resposta muito mais concreta, uma resposta mais crítica, uma resposta que seja fundamentada não na vontade de alguma divindade ou em algum fundamento mitológico, em alguma crença social. Não, agora tudo que eu questionar, tudo que eu buscar conhecer, eu espero que haja uma resposta concreta, sólida para isso, ok? O próximo período é o período sistemático. Nesse período, nosso principal nome é Aristóteles. É durante esse período que ele desenvolve a lógica. Então, o que nós precisamos saber a respeito do período sistemático? Sistemático nos remete à questão de sistematizado. Então, agora eu quero saber a fundo tudo aquilo que eu já vinha questionando durante o período pré-socrático e o período socrático. Então agora o meu conhecimento, ele não é mais um conhecimento superficial, eu não quero mais, eu não aceito mais um conhecimento superficial, eu quero um conhecimento aprofundado. Então por isso período sistemático, eu vou buscar conhecer detalhadamente tudo aquilo que eu estiver questionando, para que aí eu possa afirmar com convicção a respeito daquelas colocações que até então eu estava fazendo. Então, o período sistemático, ele traz para nós um conhecimento muito mais certeiro, um conhecimento muito mais exato. Então, eu busco conhecer profundamente de tudo aquilo que eu estou questionando. E, por fim, nós temos o período helenístico ou greco-romano. Esse período, ele traz para nós grandes colocações, grandes contribuições. Nós temos, nesse período, conflitos que eclodem nessa sociedade grega. Então, durante o período helenístico, a filosofia ela passa a ser exercida de uma maneira diferente, que até então a filosofia ela acontecia nas ágoras com a maior ênfase. Mas a partir desse período, já que eu tenho tantos conflitos nessa sociedade, a filosofia ela passa a ser exercida em pequenas comunidades.
Então, cada lugar ele vai ter um olhar singular em relação à filosofia que ele está praticando. E se eu vou ter essa diferença de prática de filosofia, eu vou ter algumas expressões que também vão trazer algumas divergências para nós. Bom, dentro desse período helenístico, nós temos como expressões o epicurismo, o estoicismo e o neoplatonismo. O epicurismo, ele traz para nós aquela figura clássica do Epicuro, famoso filósofo conhecido como filósofo da felicidade. Então, no epicurismo, eu busco a satisfação, eu busco a felicidade. Então, eu vou trabalhar todas as minhas ações para que ao final eu consiga ter felicidade. Então, eu vou buscar em todas as medidas a felicidade. Tanto que nós vamos ter como consequência do epicurismo o estoicismo. No epicurismo, eu estou buscando em todas as medidas a felicidade. Então, tudo que eu fizer no contexto do epicurismo é porque o meu objetivo é atingir a felicidade. Na sequência, nós temos o estoicismo. O estoicismo ele ainda segue essa linha de raciocínio de busca da felicidade, de busca do prazer, mas ele traz dois elementos para nós: a ataraxia e a autarquia. Bom, a autarquia é a capacidade que cada um de nós temos de ser autossuficiente. Então, significa que, para que eu realize as minhas ações no decorrer dos anos, enfim, eu sou autossuficiente, eu me basto. Então, eu sou a única pessoa que é capaz de satisfazer todas as minhas vontades. Então, se eu tenho determinados objetivos a ser alcançado, tudo vai depender única e exclusivamente de mim. Então, não tem uma outra pessoa, uma terceira pessoa que vá me auxiliar nesse percurso. Então, se eu tenho que percorrer determinados objetivos, passar por determinadas situações para que ao final eu consiga ter a satisfação naquelas ações que eu realizei, para que eu consiga encontrar a felicidade, eu tenho que ser autossuficiente. Eu não posso esperar que uma outra pessoa vá fazer isso por mim. E a ataraxia. O que é ataraxia? Significa eu ser emocionalmente imperturbável. Mas o que é isso, emocionalmente imperturbável? É o fato de eu saber que eu vou ter situações desagradáveis no meu contexto social durante a minha vida. Eu vou passar por situações que elas vão envolver doenças, que elas podem ter como consequência a morte, e eu preciso entender que isso é uma situação natural. Então, no estoicismo, eu tenho que entender que essas situações, elas são situações naturais, eu tenho que aprender a conviver com elas. Então, se eu quero, no contexto do estoicismo, atingir a felicidade, atingir o prazer, eu tenho que ter a reunião desses dois elementos. A autarquia, que é a capacidade de eu ser autossuficiente, e a ataraxia, ser emocionalmente imperturbável, saber que esses eventos, essas emoções, eles vão acontecer, mas eles são uma consequência natural da vida. A gente simplesmente tem que saber lidar com eles, ter uma aceitabilidade, porque são situações que todos nós podemos passar ao longo da vida. Pode ser que aconteça eventos de doença para uns, para outros não, mas a morte é uma consequência natural. Em determinado momento, todos nós vamos passar por essa experiência com pessoas próximas, conosco mesmo. E o que as pessoas precisam entender nessa visão do estoicismo? Doenças e morte, elas são, sim, situações naturais, elas vão acontecer. Não tem como fugirmos dessa realidade. Então, qual a ideia central do estoicismo? Aceite que essas situações elas estarão presentes no contexto social e, a partir daí, busque o equilíbrio dessas emoções para que você consiga alcançar o prazer e a felicidade. E, por fim, o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? É a ausência, como que eu posso falar para vocês? A ausência, a rejeição do mal. Então, eu preciso entender que no neoplatonismo vão haver todos esses conflitos, eu ainda tenho essa questão a ser trabalhada, da questão do prazer, da felicidade,
Mas para isso eu preciso ter uma rejeição àquelas práticas que não são positivas. Então eu preciso compreender que, se eu quero alcançar todos estes ideais, eu preciso ter condutas mais virtuosas possíveis. Então eu tenho que buscar sempre uma conduta voltada para a prática do bem. Aí eu vou conseguir o equilíbrio de todas essas emoções. Bom, nesse vídeo era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês consigam compreender essa parte da disciplina de filosofia. Se vocês gostaram, deixem um gostei, se inscrevam, acionem a notificação para que vocês recebam os próximos vídeos que serão postados aqui, tá bom?